Bom dia. Bom dia, pessoal. Tem uma galerinha aqui no YouTube. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos para a nossa terceira live da semana. Bom dia, Antônio. Todo dia aqui comigo, né? Que bom. Bom dia, pessoal. Nossa, o sol veio agora com tudo aqui. Bom dia, Fernando. Tudo bom? Bom dia. Isso aí, cada dia aprendendo mais. Assim que eu gosto. Legal, Antônio. Que bom, que bom. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Andréa. Bom dia, Laura. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre mais um tema que me perguntam demais por e-mail. Estou gostando dessas lives porque eu acabo respondendo em massa, né? Porque eu recebo muito e-mail com muita dúvida de vocês e óbvio que eu tento ajudar o máximo que eu posso, né? Eu tento responder o máximo as perguntas que eu recebo. E aí o bom dessas lives é que eu acabo respondendo todo mundo de mutirão, né? Bom dia, Ricardo. Bom dia, GW Conti. Bom dia, Trilhas e Conexões. Bom dia, Léo. Bom dia, Valmir. E aí agora começam a entrar outras pessoas aí. Então, hoje eu trouxe um tema para vocês que muita gente tem dúvida e que eu acho que é uma ferramenta muito importante para o nosso negócio, né? Comprar terreno. Terreno digamos, é o início de tudo, né? Quando a gente compra um terreno bem feito, de uma forma bem feita, ele diz muito sobre o sucesso do nosso negócio. E eu falei muito isso na aula de planejamento estratégico, que não existe um terreno ruim, o que existe é um terreno que, às vezes, ele não está alinhado com o planejamento estratégico da empresa e, portanto, eu não consigo produzir nesse terreno ou a segmentação que eu estou buscando pelo meu posicionamento estratégico, ou o nicho, às vezes eu estou buscando um nicho de apartamentos e esse terreno tem uma vocação para loteamentos. Então, o que eu gosto de falar é o seguinte, às vezes esse terreno, ele não é para você, mas você pode, por exemplo, apresentar esse terreno para uma outra empresa. Deixa eu subir um pouquinho essa câmera aqui. Você pode apresentar esse terreno para uma outra empresa e, às vezes, fazer uma parceria, né? Como eu já falei na live sobre criar novos negócios, oportunidades de novos negócios, né? Mas vamos falar agora especificamente sobre como a gente compra o terreno e eu vou entrar mais no detalhe falando sobre permuta. Porque comprar terreno, compra por compra, eu não vou entrar no detalhe da venda propriamente dita. Eu vou falar mais sobre permuta hoje. E aí, obviamente, né, meu caderninho aqui, estou vendo as pessoas entrando lá no canal do Telegram, estou bem animada com isso, a gente já está com um grupinho bem grande. Toda vez que a gente fala sobre permuta, as pessoas sempre têm na cabeça o seguinte, eu tenho um terreno, eu encontrei esse terreno, vou desenvolver meu projeto dentro desse terreno e eu vou dar unidades autônomas deste produto para o permutante. Essa é uma das formas. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui como é que a gente trabalha a permuta. E aí, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, sejam criativos. Por quê? A permuta, como eu já falei, comprar o terreno é um momento que vai definir, que vai criar um potencial muito grande entre o sucesso e o fracasso do seu negócio. Se você comprar um terreno num lugar e você desenvolver o produto errado para esse terreno, já falei, fracasso total. Mas, dependendo de como você comprar esse terreno te ajuda a garantir a rentabilidade que você está precisando
para conseguir fechar a conta da tua operação. Então, é muito importante a gente entender que não faça a compra do terreno com pressa. É isso que eu quero dizer para vocês. Não comprem na afobação. Tenham certeza dos números. Tenham certeza de quantos por cento do VGV esse terreno está significando. Tenham certeza da qualidade desse terreno. Eu vou entrar no detalhe. Mas não tenham pressa. E não economizem na hora, inclusive, de contratar pessoas para te dar uma assessoria técnica sobre esse terreno. Tá? Então, vamos lá. Como vocês já perceberam, eu gosto muito de falar da teoria de uma forma bem detalhada. Então, eu vou começar dizendo o que é permuta de acordo com a Receita Federal. A Receita Federal, ela tem uma instrução normativa que se chama, número 107 de 98, que ela descreve a permuta da seguinte forma. Para fins desta instrução normativa, considera-se permuta toda e qualquer operação que tenha por objetivo ou por objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias por outra ou outras unidades, ainda que ocorra por parte de um ou dos contratantes o pagamento de parcela complementar em dinheiro, aqui denominado torna. Então, vamos lá. O que isso significa? Significa que eu tenho, porque assim, aqui eu vou focar em permuta de terreno. É óbvio que você pode fazer permuta, quero comprar um terreno, quero comprar uma casa. Vou dar um exemplo da minha mãe, por exemplo. Minha mãe, quando comprou a casa, ela deu um apartamento, deu um terreno e mais um valor e trocou isso tudo pela casa, pelo valor da casa. Não, mentira, acho que ela nem deu valor, não. Foi o terreno com o apartamento que ela trocou direto pelo valor, pela casa. Foi isso que ela fez. E aí não teve incidência de imposto de renda, eu vou entrar nesse detalhe aqui com vocês. Então, existem vários tipos de permuta. Se você colocar na internet, colocar no Google, você consegue, por exemplo, eu quero mudar para um apartamento, eu moro numa casa grande, eu quero mudar para um apartamento menor e comprar um apartamento pequeno para o meu filho. Então, eu pego aquela casa e eu troco por 2 imóveis, tá? Existem vários tipos de permuta. Mas na live de hoje, e a gente está falando sobre incorporação imobiliária, eu vou focar em permuta de terreno para incorporação imobiliária, tá? E o que acontece? Quando a gente fala de permuta de terreno em unidade autônoma a ser construída, existe uma coisa que é o seguinte, a gente costuma colocar, quando a gente vai montar uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, para fazer essa incorporação imobiliária, isso é uma forma, tá? Porque quando às vezes você está fazendo uma incorporação pequenininha, às vezes você faz como pessoa física. Não vou entrar nos detalhes tributários disso, porque nem cabe nessa live, mas aqui eu estou focando em, quando você vai fazer uma incorporação imobiliária, você monta uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico. Depois eu vou ter uma live sobre SPE, então também não vou entrar no detalhe do que é uma SPE, coloquem no Google aí, quem não sabe. Então, eu estou montando uma incorporação imobiliária e eu montei uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico. E aí, o que eu faço? Eu coloco o terreno dentro dessa SPE, como um patrimônio desse imóvel. Então, o dono do terreno, ele passa a ser o meu sócio, ele é um permutante. Só que como é que eu vou tratar esse permutante do ponto de vista de contrato? Né? A gente tem, dentro da Lei 4.591 de 64, a gente tem um instrumento particular de promessa de permuta, que é um contrato de permuta, onde a gente firma essa permuta entre as partes. E aí, o que acontece nesse contrato? Nesse contrato, eu vou determinar o que eu vou dar para esse permutante. E aí, gente, eu já comprei terreno das formas mais variáveis possíveis, assim. E aí eu quero dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem que não necessariamente, se eu estou fazendo um prédio, por exemplo, o prédio tem 15 unidades, não necessariamente eu preciso dar unidades desse prédio para o permutante. Ou eu tenho que dar 3 unidades do meu pavimento tipo. Às vezes, é interessante que eu desenvolva um produto específico para esse permutante, para que eu consiga vender o produto, para que eu consiga fazer a permuta no valor ideal do terreno, sem ter que fazer pagamento de torna. Então, vamos lá.
Então, eu vou seguir aqui o meu roteirinho, porque vocês já viram, né? Daqui a pouquinho vocês vão receber esse roteirinho dentro do grupo do Telegram, onde tem os detalhes do que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. Primeiro item. Permuta de terreno em unidade autônoma a construir, a transferência da propriedade do terreno só ocorrerá após a existência do bem, do terreno e das unidades autônomas. Essa transferência de propriedade, ou seja, o permutante está dando o terreno e ele vai receber unidades autônomas. Essa transferência de bem, ela obviamente só acontece quando a gente já tem o bem construído. Porque se eu estou fazendo uma incorporação imobiliária, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a venda na planta. Então, eu estou fazendo um contrato de permuta com esse permutante, o dono do terreno, e eu estou prometendo para ele entregar unidades autônomas dentro do meu projeto lá no futuro, né? Então, é aquela coisa, ele vendeu, mas ele não recebeu nada ainda. Ele recebeu uma promessa, porque na incorporação imobiliária é isso, a gente está vendendo ideia, a gente vende a fração ideal. Então, eu vendi a fração ideal, eu paguei o terreno em fração ideal, em unidades autônomas, mas eu ainda não entreguei nada, porque eu ainda nem tenho essas unidades prontas, certo? Então, essa transferência da propriedade, ela só vai ocorrer depois da existência do bem, ou seja, na entrega das chaves. Então, isso tem que estar muito claro para o permutante. Acredita em mim, tem muito permutante que não entende que ele está vendendo o terreno para receber unidades no futuro. Então, isso é o primeiro item. Aí, o que acontece? Como eu falei, né, a permuta na incorporação, ela se dá pelo instrumento particular de promessa de permuta, que é um documento que está descrito dentro da Lei 4.591 de 64. Carol, quem deveria me assessorar para fazer esse instrumento? Um advogado junto com um corretor. Porque você tem que saber desenvolver esse documento para quê? Para que você tenha as garantias que você tem que dar para o dono do terreno, mas, ao mesmo tempo, você tem que dar suas próprias garantias, porque a Lei 4.591 de 64, ela não fala que a gente pode desistir da incorporação imobiliária? Não está lá dizendo na Lei 4.591 de 64 que a gente pode fazer a denúncia da incorporação até 180 dias depois do lançamento? Então, como é que é isso, Carol? Eu comprei o terreno, eu desisti do negócio, eu devolvo o terreno? Exatamente. E essa cláusula tem que estar escrita no contrato de permuta. Por isso que é importante você desenhar esse contrato bem certinho, porque você tem que garantir as garantias do incorporador e as garantias do dono do terreno. Então, como é que a gente vai trabalhar no caso de um distrato? Eu já vivi isso. Não vou falar a cidade, mas a gente fechou os contratos de permuta com um permutante. Esse permutante tinha uma operação acontecendo dentro do terreno. Ele tinha um negócio dentro desse terreno. E aí, o que acontece? A gente estava esperando a aprovação de uma lei que ia mudar o uso do solo daquele terreno. Presta bastante atenção nisso. Então, nesse terreno, era um terreno industrial, na época, e a gente sabia que tinha a lei de uso e ocupação do solo tinha sofrido uma alteração que estava faltando uma aprovação na Câmara. Tinha uma votação lá que a gente tinha que esperar acontecer. Então, a gente fez o quê? A gente viu a oportunidade, na época, na empresa que eu trabalhava, aquela região vai ter mudança de uso de solo. Então, vamos lá naquele permutante, vamos comprar o terreno dele para desenvolver um prédio residencial, porque vai deixar de ser área industrial e vai passar a ser área residencial também. Então, a gente viu a oportunidade, fomos lá no dono do terreno, fizemos uma proposta para ele, com um condicionante. Se não houver mudança na legislação do terreno, a gente cancela o negócio. E a gente colocou um prazo, 2 anos. Porque, gente, tem terreno que o terreno é tão bom que a gente espera 5 anos que seja para comprar um terreno. Então, que a gente colocou essa cláusula no contrato dizendo, se não tivesse a mudança de uso do solo, ou seja, o solo deu uma trégua aqui. Se a gente não tivesse essa mudança do uso do solo, dessa legislação, a gente cancelaria esse contrato de permuta. E estava tudo bem. E o que aconteceu? Não houve a aprovação da mudança de uso do solo e o negócio foi desfeito. Eu já tinha desenvolvido o projeto, mas a empresa que pagou por esse risco de gastar com o projeto antes de ter essa mudança
uso e ocupação do solo, e o negócio não foi para frente, simplesmente porque deu tudo para trás, né? A gente não conseguiu fazer a mudança de uso do solo. Então, aquele terreno continuou sendo industrial e ele não foi mais interessante para a empresa. Então, a gente cancelou aquela negociação. Então, o contrato tem que estar desenhado para atender todo mundo. Então, o dono do terreno tinha plena consciência do risco que ele corria na hora de assinar aquele contrato. Não teve nenhum tipo de informação conflituosa, nada disso. Então, ele sabia do risco. Beleza, a gente até, na época, a gente fez 100% de permuta, então ninguém pagou nada para ninguém. Ok, beleza. Então, a gente tem que desenhar bem o que vai ser escrito nesse contrato de permuta, para a gente ter certeza de que está todo mundo ciente da negociação. Outra coisa, as pessoas têm que estar cientes de que a aprovação de projetos não está na mão do incorporador. Então, a aprovação de projetos pode levar 6 meses, pode levar 1 ano. Às vezes, a gente não tem esse controle. Isso tem que estar muito claro, porque às vezes o permutante, ele está achando que ele já vai receber essa unidade autônoma lá em 2023, pelo cronograma que a gente colocou. E isso também tem que estar claro para o permutante, que existe um risco. E aí é que entra a parte interessante. O incorporador precisa remunerar esse risco para o permutante. E a gente faz isso como? Aumentando o valor do terreno, porque se eu vendo meu terreno hoje, eu paguei em dinheiro, meu terreno vale 1 milhão. Se eu vou receber esse terreno em unidades autônomas lá em 2023, eu corrijo esse 1 milhão para valor presente, né, valor futuro lá em 2023, eu corrijo o valor, a correção de inflação, e eu acrescento o coeficiente de risco, e aí cada empresa vai trabalhar de um jeito, né, vai ter essa remuneração. Então, ao invés de pagar 1 milhão, às vezes eu vou pagar 1 milhão e 600 nesse terreno lá em 2023, em unidades autônomas do produto, tá? Bom, aí tem um outro item também que já me perguntaram muito, que me perguntam muito, é permuta com torna e permuta sem torna. O que é isso, Carol? Permuta com torna, permuta sem torna. Meu terreno vale 1 milhão. Só que as minhas unidades autônomas custam 700 mil. Então, o terreno lá em 2023, lá em 2024, ele vai receber 1 milhão, tá? É o valor fechado. Só que a minha unidade autônoma vale 700 mil. Então, vai ficar faltando 300 mil para eu pagar. Às vezes eu tenho que pagar em dinheiro. Aí, quando eu faço permuta com torna, é quando eu tenho esse valor a ser pago, que não é feito em permuta, em unidades autônomas. E aí, sim, tem incidência de imposto de renda. Se eu fizer 100% permuta, eu dou o terreno, 100% recebo o terreno em unidades autônomas, não tem incidência de imposto de renda. Também não vou entrar nesse detalhezinho, não, tá? Premissas. Seguro morreu de velho, né, gente? E aqui eu vejo muita gente ir na emoção, recebe só a ônus do terreno e não faz o dever de casa, compra o terreno e depois vai descobrir que o terreno está cheio de impedimentos legais. O que acontece? Toda vez que a gente vai olhar um terreno, eu gosto quando o terreno já chega para mim com as informações. Eu costumo brifar os corretores quando eles apresentam um terreno. Inclusive, para os meus clientes de consultoria, tem uns clientes que já são clientes há alguns anos, que eu dou consultoria no desenvolvimento dos novos negócios, né? Então, eu sento com eles e falo, não, vamos fazer isso nesse terreno. Então, quando chega o terreno, eu já ensinei eles a brifar os corretores a chegarem com os terrenos já com as informações redondas. O que é informação redonda? Eu preciso de uma pasta de documentos de todos os donos do terreno. Às vezes aparece terreno, chegou um terreno para mim que tem 10 donos. Cada dono tem dono casado, tem dono que, como fala? Tem dono que faleceu e tem herdeiro. E aí o terreno ele é cheio de dono, cheio de informação. E o corretor chega para mim só com a metragem quadrada do terreno, a legislação não me fala nada sobre os proprietários. Cabe ao incorporador saber falar com o corretor. Olha, corretor, só me apresenta terreno com a minha pastinha de documentação pronta. Qual documentação, Carol? Certidão vintenária, ônus, toda a documentação de todos os proprietários. Então, quem vai correr atrás disso é o corretor.
Né, corretores, se vocês querem receber comissão por venda de terrenos, façam o seu dever de casa. Já cheguem com o incorporador com toda a documentação. Qual é a legislação do terreno, o que eu posso fazer no terreno, quem são os proprietários, informação de todos os proprietários do terreno, para que o incorporador possa tomar uma decisão. Já cansei de ver corretor que me manda só o KMZ do Google. Gente, não é assim que a gente compra terreno, né? Me manda só o KMZ do Google, aí eu tenho que entrar no Google, aí eu olho o terreno. E o resto? Então, vamos trabalhar com maior profissionalismo. A gente já chega com o book do terreno pronto, informação. E aí, todo tipo de informação a mais que eu tiver. Se eu tenho levantamento pneumétrico, se eu tenho georreferenciamento, se eu tenho cadastramento arbóreo, todo tipo de informação que eu já tiver, eu já monto essa pastinha. Se eu tiver um corretor que já chega com produto com informação redonda de terreno, é óbvio que eu vou querer trabalhar com esse corretor mais do que com um corretor que me bombardeia de mensagem no WhatsApp com foto mal tirada do terreno e KMZ do Google Earth. Quem já recebeu informação assim, a informação não fala por si só, né? Então, eu acho que é uma perda de tempo de todos os lados. Bom, então, o que você tem que olhar nesse terreno antes de começar? Verificar a situação legal do terreno e dos proprietários, desenhar um contrato com garantias e cláusulas de rescisão, na hora que você for fazer a permuta, e fazer a análise jurídica das partes. Volto a dizer, é interessante que você tenha um advogado que te auxilie na análise jurídica disso. Hoje existem várias empresas que fazem essa análise jurídica dos terrenos, para saber qual é a saúde do terreno. Uma outra coisa muito importante, que muita gente esquece na hora de fazer a compra do terreno. Olhar as concessionárias. Eu tenho água chegando no terreno, eu tenho energia chegando no terreno, eu tenho algum tipo de instalação no subsolo que eu preciso olhar, que eu vou precisar de alguma restrição, alguma documentação. Também não vou dar nomes, mas eu trabalhei numa empresa que a gente comprou um terreno, eu falo a gente, quando a gente está dentro da empresa, a gente responde pela empresa também, comprou um terreno que tinha um linhão de transmissão, com uma concessão de 30 anos, o que você faz com um terreno que tem uma concessão de 30 anos, gente? Você não faz nada. Esse terreno está parado. Então, assim, a gente precisa olhar para ver se o terreno está liberado para ser utilizado no prazo que a incorporadora precisa. Isso é um ponto. Bom, daí já começo a ver algumas mensagens aqui falando sobre tem um percentual recomendável do valor do terreno no custo total da incorporação? Leonardo Barcelos me perguntando. Não! Bom, vou entrar no detalhe disso daqui a pouquinho, que eu vou falar sobre permuta, mas não, essa resposta de papum não existe, tá, Leonardo? Por quê? Já fiz incorporação com terreno a 8% do VGV, já fiz incorporação com terreno a 51% do VGV. Sim, isso existe. Porque se você estava comprando um terreno na Faria Lima, se você está comprando um terreno em Ipanema, se você está comprando um terreno no coração do plano piloto de Brasília, o terreno tem um impacto muito maior no VGV do que empreendimentos Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, ou produtos que vão lá ter a sua participação de 10% do VGV, 8% do VGV. Não existe uma métrica padrão. Agora, o que existe? E aí entra na parte de inteligência de mercado. Vou dar um exemplo. Agora eu já não desenvolvo mais projetos em Brasília, mas na época que eu desenvolvia projetos em Brasília, eu já tinha o meu mapeamento mental de quanto custavam os terrenos em proporção de VGV para o plano piloto. Eu sabia que, e aí é uma coisa que você tem que entender da sua região, por isso que eu falei na aula de inteligência de mercado. A gente tem que criar o nosso mapa para saber por quanto está sendo vendido cada região pelo metro quadrado de produtos lançados e começar a saber por quanto esses terrenos estão sendo vendidos e ofertados para você em proporção à permuta. Assim, é difícil eu falar isso tudo numa live curta, mas eu vou tentar ser bem sucinta. Vou dar o exemplo de Brasília. Quando eu estava desenvolvendo muitos projetos aqui em Brasília, isso era 2013, 2012. Nessa época, eu desenvolvi em 2 anos 13 empreendimentos, em 2 anos. Então, toda hora vinha terreno para mim, né? Não, mentira. Isso foi 2011 a 2013. Foi a época que eu fiz, mais ou menos, uns 12 a 20 lançamentos nessa
taxa de tempo, foi muito lançamento mesmo. Então, o que acontecia? Eu recebia muito terreno para analisar. O que eu comecei a criar? Métricas mentais, e obviamente eu criei uma forma de sistematizar isso, porque eu crio método para tudo na minha vida. Então, que eu comecei a ver? Eu comecei a ver terrenos no plano piloto custam de 45% a 52% do VGV. Quando eu vou para o Guará, caía para 19%. Quando eu ia para Águas Claras, caía para 17%. Quando eu ia para Samambaia, Ceilândia, caía para 12%. E aí, isso em relação ao VGV que eu podia lançar naquele terreno. Então, são vários indicadores, porque o preço de venda do metro quadrado no plano piloto é mais alto, o terreno é mais caro. O preço de venda do metro quadrado em Ceilândia e Samambaia é mais barato, e a porcentagem do terreno em relação ao VGV é mais barata também. Você vai começando a criar essas métricas. E aí, informação é poder, né, gente? Eu falo isso o tempo inteiro. Informação, conhecimento técnico é o que faz você dar o pulo, o salto. E é por isso que eu estou aqui com vocês todos os dias, né? Para que vocês façam exatamente esse pulo. Entender a relação entre o preço de venda do metro quadrado da unidade autônoma entregue e o preço do metro quadrado da venda do terreno em relação ao VGV é ouro, é uma informação muito importante. Corretores que estão me assistindo, queridos corretores, por favor, comecem a criar esse tipo de análise, comecem a criar esses mapas de relação entre VGVs que podem ser desenvolvidos. Volta lá na live, onde eu ensinei como calcular o VGV, como fazer a conta de padaria. Começar a entender qual é o valor, qual é a relação entre o meu terreno, o preço do meu terreno e o meu VGV é fundamental para você acelerar a velocidade de negociação de compra de terreno. E outra, muito incorporador continua comprando terreno pagando. Bobagem. Incorporador tem que aprender cada vez mais a trabalhar com permuta. Mas vamos seguir aqui, ainda tem muita coisa para falar. Bom, aí o que acontece? Eu tenho que definir lá no fluxo da incorporação, que eu falei na live. Deixa eu ver onde que eu falei sobre o fluxo da incorporação. Live da segunda-feira passada. Quantos anos para fazer uma viabilidade do terreno e o empreendimento? O fluxo da incorporação imobiliária também depende, mas vamos fazer um chute grosseiro? Você vai levar entre comprar o terreno e entregar o empreendimento 2 anos e meio. Tá? Gustavo Leão aí, que perguntou. Esse é mais ou menos o fluxo, o ciclo de vida. Dá uma olhada na live que eu falei sobre ciclo do negócio imobiliário, que lá eu falo sobre todas as etapas para desenvolvimento de uma incorporação imobiliária, quanto tempo que dura para a gente desenvolver um negócio imobiliário, tá? Volta lá nessa live, Gustavo Leão, aí, que me perguntou. Bom, então, lá na minha live que eu falei sobre VGV, eu defini mais ou menos, quando eu fiz a minha conta de padaria, eu defini mais ou menos quanto de VGV eu posso produzir nesse terreno e qual é o valor que eu posso pagar nesse terreno em permuta. Eu fiz a minha continha, né? Eu falei aqui nessa live sobre VGV e eu falei sobre isso. Cadê a outra live que eu falei sobre isso? Conceitos gerais, eu falei aqui também, ó, conceitos gerais do mercado imobiliário, tá? Bom, aí o que acontece? E quem tá boiando, entra no canal do Telegram, no grupo do Telegram, que lá tem todas as lives em ordem cronológica, com as imagens do meu caderninho, porque se você não conseguir acompanhar essa nossa série aqui do Netflix da TV Incorporação na prática, você vai voar. Bom, então vamos voltar aqui. Eu fiz meu estudo de viabilidade econômica, defini qual é o VGV máximo que eu posso pagar em permuta para esse terreno. Aí eu tenho que negociar com esse permutante. E aí, gente, aí que está o pulo do gato. Lembra do exemplo que eu dei? O terreno vale 1 milhão, a minha unidade autônoma custa 700 mil. Vamos criar uma unidade autônoma que custa 1 milhão dentro do produto e oferecer essa unidade para o permutante. Como assim, Carol? Gente, o produto é o quê? O terreno é o quê? É uma folha em branco.
Desenvolve o produto necessário para você fazer a compra do terreno em permuta. Não fica preso, meu produto são apartamentos 2, 3, 4. Não. Cria dentro do seu produto uma cobertura ou uma loja, uma área comercial que esse permutante vai querer ter essa loja para fazer renda. E aí 100% das lojas entram como permuta para esse permutante. Ou, eu já fiz isso demais, gente, cria um subsolo, que esse subsolo inteiro vai ser do permutante. E aí eu estou numa área comercial, o meu produto é um residencial de uso misto, com comércio no térreo. Esse permutante vai ser dono da garagem, vai fazer um estacionamento rotativo. Propõe. Às vezes, o permutante fala, eu quero tantos por cento do VGV. Ele quer aquele valor, 1 milhão. Cria o produto que, na hora que o permutante olhar e falar, cara, eu vou receber um produto que vale 1 milhão, que ainda vai me gerar uma renda de tanto mensal. Oportunidade. O terreno é uma folha em branco. Você tem que pegar o terreno e transformar o terreno no produto imobiliário que você quer vender para o mercado, mas no produto imobiliário que vai viabilizar a compra do terreno. Faça o que o seu permutante quer, o que ele precisa, certo? Bom, aí vem um outro ponto também. Às vezes, o permutante vira e fala, não, eu quero unidades autônomas espalhadas pelo empreendimento. Eu só quero VGV. Aí eu sugiro que você faça um rateio de todas as tipologias que tem dentro desse produto, né? Se eu tenho unidade 2Q, unidade 3Q, vagas avulsas, loja, a gente chama de mapa espiral de unidades. Então, como é que eu trabalho? Quando eu, por exemplo, às vezes eu estou falando de um empreendimento que tem lá 500 unidades, 250 unidades. O que eu faço? Às vezes eu tenho 4 torres. Eu faço térreo da torre 1, primeiro pavimento da torre 2, e eu vou criando uma espiral para que esse permutante tenha uma quantidade equilibrada de apartamentos no térreo, apartamentos no miolo da torre, apartamentos no último pavimento, apartamentos virados para o nascente, apartamentos virados para o poente. Então, o permutante, ele vai lá receber, às vezes, 20 unidades, dependendo do tipo de produto que você está fazendo, só que ele vai receber um mix de produto, essas 20 unidades que ele vai receber, estão distribuídas ao longo do empreendimento, e para ele isso é vantajoso também. Outra coisa que eu vou chamar a atenção às vezes, você vai oferecer uma permuta em outro produto, porque às vezes esse permutante ele não quer esperar receber a entrega das chaves. Às vezes você tem lá aquele produto em estoque, aquela cobertura linda que ficou parada porque ficou muito cara e ninguém quis, e o permutante está doido para ter uma cobertura e você nem sabe. Então, às vezes, dentro do seu próprio portfólio, você incorporador, construtor, você tem lá algumas unidades dentro do seu próprio portfólio que você pode oferecer para esse permutante. E aí você fala, permutante, eu tenho essas unidades aqui, o que você acha? Ele quer. Esse resolveu o problema de todo mundo. Uma outra opção também, que também aparece muito, é a permuta financeira, que é o quê? Alguns incorporadores oferecem como opção o seguinte, o permutante vai receber lá 20 unidades autônomas. O incorporador vende essas unidades autônomas para o permutante. É óbvio que aí, por exemplo, o permutante receberia, vou simplificar a nossa vida aqui, receberia 1 milhão em unidades autônomas, né? Receberia lá 10 chavinhas, 10 unidades autônomas, 10 apartamentos. Aí o incorporador vira para ele e fala assim, olha, fulano, você vai fazer alguma coisa com essas unidades autônomas? Você quer que eu venda para você? Porque às vezes o permutante ele vai querer alugar essas unidades. Por exemplo, eu já fiz permuta, que era um empreendimento comercial, e eram 2 torres. O permutante ficou com uma torre inteira de edifício comercial, mas ele já tinha, era um permutante, digamos assim, como fala? Experiente, ele já tinha uma negociação para alugar a torre inteira, né? Um build to suit. Ele já tinha uma pessoa interessada em alugar a torre inteira. E ele alugou a torre e não precisou da gente para nada. Mas existem outros permutantes que não estão no negócio de incorporação imobiliária. E, às vezes, se você oferecer para ele fazer a venda das unidades deles e ir pagando essa venda das unidades para o permutante, isso gera ainda mais um atrativo para que esse permutante queira fechar o negócio com você e não com o incorporador do lado. Então, por isso que eu volto a dizer, ter criatividade no momento, no desenvolvimento
de opções de permuta é fundamental para esse permutante. Inclusive, oferecer acabamentos diferenciados, oferecer, às vezes, sua unidade autônoma, né? Naquele caso de 1 milhão, a unidade vale 700. Você ainda tem mais 300 para pagar. Às vezes, você vai fazer uma cobertura e vai entregar a cobertura toda com um acabamento superior. Enfim, você tem que fazer com que o terreno caiba dentro do imóvel que você está desenvolvendo, para evitar torna, né? Para evitar pagar e ter que pagar imposto de renda. E aí, o que mais? Eu já falei sobre oferecer a venda das unidades autônomas, lembrando que quando você oferecer, fazer a venda das unidades autônomas, é óbvio que isso existe, tem um custo para isso, né? Não tem almoço grátis, gente. Então, é óbvio que quando o incorporador faz a venda dessa unidade autônoma para o permutante, é óbvio que vai ter o incorporador vai ter que cobrar uma taxa, porque você tem que pagar o custo de marketing, porque o incorporador, ele está investindo na comercialização das unidades autônomas, e aí ele vai vender também as unidades do permutante, aí você vai criar um cronograma, né? Quando é que essas unidades entram nessa venda? Isso é uma outra forma também, tá? E, deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Aí uma outra coisa. Voltando para a pergunta do Leonardo sobre VGV. Quantos por cento do VGV equivale? O que acontece também? Eu acredito sempre na transparência dos negócios, né? Então, isso é o ganha-ganha. Eu acho, assim, que vale muito a pena quando você explica a regra do jogo para todo mundo. Então, quando a gente fala em produzir terreno, e eu quero que vocês tenham muita responsabilidade em relação a isso. Existem muitos terrenos que às vezes a gente produz, que é o quê? É aquela casinha que está caindo aos pedaços, daquele senhorzinho que mora numa região, e aí tem uma casinha aqui, tem um terreno abandonado aqui, tem uma outra casinha aqui, e você sabe que se você comprar esses 3 terrenos, você vai ter como digo, você vai ter a possibilidade de desenvolver um empreendimento residencial. Eu falo isso muito de cidade do interior, onde você pode fazer, e tem muitas regiões que ainda não estão desenvolvidas, não tem prédios, e aí você acaba comprando lá 3, 4 terrenos e desenvolve, faz um empreendimento e tal. Tenho ética, inclusive, na hora de fazer essa compra. Não estou falando de filantropia, não é isso, né? Mas, às vezes, eu não sei, eu parto do pressuposto de que dormir com a cabeça tranquila no travesseiro vale mais que qualquer tipo de negócio que eu falo, me dei bem, né? Tenham ética na hora de apresentar a opção de vender, de comprar uma casa, principalmente para esse tipo de cliente que não tem a menor ideia do valor da casa deles. Sejam honestos, né? Então, assim, é uma pessoa que não tem o menor conhecimento sobre incorporação imobiliária, e aí você vai lá oferecer 20 mil reais na casa dele, saber se vai fazer um VGV de milhões? Não sei. Tem um pouquinho de ética também em relação a isso, na hora que vocês forem propor esses negócios, porque, volto a dizer, eu acho que incorporação imobiliária melhora a vida de muita gente, e eu acho que a gente não precisa fazer esse tipo de negociação sabendo que a gente está comprando um terreno que às vezes vale 500 por 20 mil, porque eu já vi isso acontecer, tá? Então, só deixar isso aí como uma ética aí para vocês. Compre um terreno pelo que ele vale. Isso cabe no negócio. Na hora que você faz estudo de viabilidade econômica, o terreno se paga porque você cria um produto imobiliário que está alavancado, ele tem a viabilidade econômica, ele tem a venda do terreno. Não precisa comprar a casa daquele senhorzinho por 20 mil reais, se você pode pagar 200, 300 mil, e você sabe que isso cabe dentro da sua margem. Não sejamos tão gulosos nesses processos. Eu já vivi esse tipo de situação, e eu orientei os meus clientes a fazerem o certo. E no final, todo mundo fica com aquele alívio de ter feito o correto. Eu sei que é um pouco... Eu estou falando sobre itens que não são necessariamente incorporação imobiliária, mas ética. Eu acho que ética, um pouquinho de ética faz bem para todo mundo, né? Então é isso. E aqui o que eu falo muito aqui, ó, ganha, ganha. Exatamente. JB Lopes, ética. Ética, fazer o certo. E saber que você fez o certo, que você transformou a vida de alguém e, ao mesmo tempo, está transformando a sua, está produzindo um produto imobiliário que vai melhorar a sua marca, vai melhorar a cidade, vai alavancar o VGV da tua empresa. Eu acho que isso é o ganha-ganha e eu acho que é isso que a gente tem que procurar sempre.
Então, era o que eu tinha para hoje. Na live de amanhã, a gente vai falar sobre contratação de projetistas complementares, e aí eu vou falar sobre as parcerias que a gente pode desenvolver, né? Ah, não tenho dinheiro para pagar os projetistas, vou fazer em casa? Não, você vai criar parcerias, contratos para trabalhar com profissionais que queiram trabalhar também neste negócio chamado incorporação imobiliária, onde a gente divide o risco, mas também divide os resultados, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia para vocês e a gente se vê amanhã com mais uma live. Um bom negócio é bom para todos os lados, exatamente, JP Lopes. É isso que eu acredito. Eu acho que a gente não perde nada em ser correto, não perde nada em fazer os negócios com ganha-ganha. Essa é a minha visão, eu vou sempre pensar desse jeito. Então é isso, gente. Obrigada, tchau para vocês e até amanhã.